Ei, gente, muito boa tarde pra você. O Globo Esporte tá no ar e sextou. Aqui, ó. Atenção, torcedor cruzeirense. Ontem, 2 jogos do Campeonato Brasileiro mexendo a parte de baixo da tabela. Daqui a pouco a gente fala disso, mas vamos começar com o Galo. Direto pra cidade do Galo, onde está a Rafaela Potter. Porque o Galo vai pegar o Fluminense amanhã, 9 da noite. Não é Rafaela Potter não, gente. É Guto Rabelo, porque tem notícia importantíssima. Batalha. Jogador do Atlético passou por cirurgia, jogador importante. Ô, Guto, você não parece a Potter, não? É tão bonito quanto. Conta pra gente, Guto. Boa tarde, essa história do Batalha aí. Que honra, Maurício. Obrigado, boa tarde a todos. Olha só, depois do clássico de domingo, Batalha reclamou de dores no joelho direito. Ele fez exames que constataram uma lesão, por isso ontem ele passou por uma artroscopia. O Atlético não divulga o tempo de recuperação, mas por causa desse procedimento cirúrgico, é bem possível que o Batalha não jogue mais nessa temporada. Ele recebeu alta ontem mesmo e pelas redes sociais diz que vai voltar mais forte. Hoje, logo mais às 3h30 da tarde, tem o último treino antes do jogão de amanhã contra o Fluminense na Arena. E o Filipão vai ter 2 reforços importantes. Na zaga, o Lemos, que cumpriu suspensão contra o Bragantino, volta e deve ficar com a vaga do Gemerson. E a outra possível novidade é o Zarate, que também cumpriu suspensão. Será que ele volta no lugar do Rubens, que foi muito bem? O Filipão vai contar pra gente amanhã. Maurício, um abraço. Jogo importantíssimo, Guto. Obrigado pelas informações, ótimo trabalho pra você. A gente Bora até lá iria falar de Atlético e Fluminense aqui na Itatiaia. A Itatiaia transmite neste sabadão, aliás, a rodada vai ser dupla aqui na Rádio de Minas. Tem turma do bate-bola a partir de 6 horas com Léo Figueiredo. Já vai estar diretamente da Arena MRV. O Alexandre Simões vai estar nos comentários da TBP. E na sequência, vamos falar de América e Grêmio. A partir de 6h45, bola rolando às 7 na Arena Independência com o Enio Lima. Na sequência, assim que terminar o primeiro tempo de Atlético e Fluminense, vamos falar com o Caixa na Itatiaia, direto da Arena MRV. Estaremos nessa, além do Léo Figueiredo também com o Álvaro Damião, com o Thiago Reis, Márcio Rezende, Domingos Sávio Baião, Henrique André no timaço digital da Itatiaia. Vamos falar bastante desse Atlético e Fluminense. É o duelo que vai rolar às 9 horas da noite. O Atlético precisando vencer em casa, precisando voltar a vencer os seus domínios, né? A amostragem recente não foi positiva no clássico contra o Cruzeiro, também contra o Coritiba. A oportunidade contra esse Fluminense, que já o Wellington Campos vai trazer detalhes. Álvaro Damião fala primeiro do Galo. Tudo bem, Álvaro? Um abraço, boa tarde. Boa tarde, um abraço para você, Cirilo, um abraço para os ouvintes do Rádio Esportes e para aqueles que nos acompanham também no YouTube, né? É isso aí, o Atlético tem a calculadora dele na mão, tá? O Atlético está com a calculadora dele na mão para poder chegar a 61 pontos. O Atlético trabalha com esses números para poder atingir pelo menos o G6 e terminar o Campeonato Brasileiro entre os 6 melhores da competição. O Galo tem 46 pontos, faz as contas para chegar a 61, 15 pontos precisa, 5 vitórias, o Atlético está dentro da Libertadores, pelo menos na matemática do Atlético. E dos 9 jogos que o Atlético tem pela frente, 5 são dentro de casa. Das 9 partidas que restam do Campeonato Brasileiro, 5 são na Arena MRV. Fluminense amanhã, o Fortaleza na quarta-feira da semana que vem, 2 jogos dentro de casa. Aí depois o Atlético sai, mas sai para enfrentar o América em Uberlândia. Então, mando de campo é do América, mas enfrenta o América em Uberlândia, a torcida maior do Atlético praticamente joga dentro de casa. Ou vocês não concordam? Muito provavelmente um cenário de mandante, né? Não é isso? Não tem como fugir dessa história. O América tá levando o jogo para Uberlândia, inclusive, ignorando esse cenário, né? Pensando, e certamente o América sabe que jogando em Uberlândia a torcida maior vai ser do Atlético. Se fosse em Belo Horizonte, o América não faz isso. O América vende geralmente mais ingressos pro Atlético também aqui. Ele tem esse acordo. Mas em Uberlândia, com todo mundo podendo comprar ingressos, certamente o Atlético vai ser mandante, né, Álvaro? E depois o Atlético tem contra o Goiás pela 34ª rodada, tem o Grêmio pela 35ª rodada e o São Paulo pela 37ª rodada. São jogos que o Atlético tem na Arena MRV. Tem esse jogo contra o América em Uberlândia, o Corinthians em São Paulo, o Flamengo no Rio e o Bahia em Salvador. O Atlético trabalhando por essas 5 vitórias, 5 partidas dentro de casa, tem essa contra o América em Uberlândia, para o Atlético chegar à fase de grupos da Copa Libertadores
é mais difícil. Aí o Atlético tem que pontuar mais. O Atlético tem que chegar pelo menos a 64 pontos nas contas do Atlético. Mas chegando a 61, o Atlético ficaria no G6 e disputaria a Libertadores da forma como disputou esse ano. Lembrando que esse ano o Atlético entrou na fase preliminar da Libertadores, depois conseguiu chegar à fase de grupos desta que é a maior competição do nosso continente. Então o Atlético trabalha dessa forma, chegar a 61 pontos, 9 partidas. Dessas 9 partidas, vencer 5. 5 jogos o Atlético tem dentro de casa. O time finaliza hoje a preparação para encarar o Fluminense na Arena MRV. Filipão comanda um treinamento à tarde. O Atlético, sonhando com essa vaga, ele vai montando a sua equipe para jogar contra a equipe do Fluminense. Um detalhe, o Atlético tem alguns jogadores agora aparecendo de forma importante. Apareceu, por exemplo, o Rubens no jogo contra o Bragantino. E aí fica a dúvida. O Rubens foi muito bem na vitória contra o Bragantino. Ele é a alternativa do Filipão. Ele joga ou o Zaratio volta? Essa é uma dúvida do treinador. E eu confesso pra vocês que eu não sei se o Filipão hoje já tem essa definição, não. Se ele mantém o Rubens no time ou se ele volta com o Zaratio. O Rubens foi bastante elogiado. Você comandou o pós-jogo da Itatiaia no YouTube, Damião. O Rubens foi eleito por vocês o melhor em campo, né? Foi. Melhor em campo. O Léo esteve também comentando o jogo. Ô Simões, vamos lá. Pra zaga, o Lemos esteve suspenso. Me parece ser um retorno natural, já que ele vinha sendo um titular ao lado do Bruno Fux. O Igor Gomes também perdeu espaço nessa escalação inicial do outro jogo, desse jogo passado agora, e o Pavon acabou sendo titular e também foi bastante elogiado por essa atuação, diferentemente dos jogos anteriores. Nessa história do Rubens ou do Zaratio, você faria qual escolha? O Zaratio volta naturalmente? E o Zaratio voltando, significa que o Rubens está fora ou o Rubens pode jogar com o Pavon voltando ao banco? Resolve esse quebra-cabeça aí, Alexandre Simões. Pois é, o Cirilo. Na zaga é óbvio, né? O Maurício Lemos vai voltar, até porque o Gemerson é bom evitar na Arena MRV, porque... Não, mas é porque o torcedor com certeza vai pegar no pé, né? Acho que sim. É um gol contra muito marcante, né? Não é um gol... O gol contra acontece e a gente precisa entender também ali a situação dele, porque o Bruno Rodrigues fechava por trás dele e dificilmente deixaria de fazer o gol se ele não intercepta aquela bola. Mas, de toda forma, o torcedor tem um papel muito importante no jogo, né? E o Atlético precisa aproveitar essa sequência de 2 jogos em casa, mais um clássico com o América, em que ele será mandante também, apesar de, na tabela, aparecer como visitante. Ô, Cirilo, eu acho que depende do que o Filipão pensa para encarar o Fluminense. Eu acho que ele talvez vá até esperar o máximo de informações possíveis sobre o Fluminense. Qual time vem a Belo Horizonte, né? O Fluminense daqui uma semana tem a final da Libertadores e isso vai pesar. Já não tem a dupla de zaga titular, porque o Nino tá se recuperando de lesão e o Felipe Melo machucou no último jogo. O Cano tá suspenso, o Ganso tá suspenso, né? O Keno vem, o Arias, que estão sendo os 2 principais jogadores de criação do time, ou já vão ser poupados. Então, acho que o Filipão vai esperar o que o Fernando Diniz pensa em relação ao Fluminense. Se ele for utilizar um quadrado no meio, Rubens e Zaratio. O Zaratio não pode sair. O Zaratio é o melhor meia que o Atlético tem. Então, Rubens e Zaratio. Se ele for querer jogar com 3 atacantes, aí o Zaratio retorna, o Pavon pelo lado do campo e, de preferência, passando a bola para os coleguinhas. Pro Léo, isso é importante. Pro Léo Figueiredo responder e pro Álvaro trazer mais informações também, deixa eu colocar o Wellington Campos no circuito, que ele vai trazer detalhes desse Fluminense, até pra gente poder desenhar também o que pode ser esse Atlético com a visão do Léo Figueiredo. Wellington Campos, como é que vem o Fluminense pra esse fim de semana? Alô, Wellington. Alô, Cirilo. Alô, amigos da Itatiaia. E o Fluminense está concluindo sua preparação para o jogo com o Galo amanhã, aí em Belo Horizonte. Mas, por ordem do Fernando Diniz, nós ainda não temos a relação ou os jogadores que vão para BH. Faz mistério até para atrapalhar aí os planos do técnico Filipão. 2 jogadores com certeza estão fora. O Germancano e o Paulo Henrique Ganso, que receberam o 3º cartão amarelo. Porque, além do jogo com o Galo amanhã, o Fluminense joga na terça-feira com o Bahia em Salvador. E depois é o jogo da sua história contra o Boca Juniors pela Libertadores da América. Então, por enquanto,
Nada de escalação do tricolor, Cirilo. Aquele famoso mistério, o Wellington Campos. Léo Figueiredo, o que você faria quanto a esse Atlético que teve o Rubens bastante elogiado, que teve o Pavão voltando a ser elogiado, mas que tem o Zaratio de volta, Léo? Então, Cirilo, é importante a gente imaginar que serão jogos, né? São jogos distintos. O jogo contra o Bragantino, lá em São Paulo, o Galo sabia que o Bragantino vinha pra cima, tinha oportunidade de colar no Botafogo. Então, o Filipão pensou bem aquele jogo e é o estilo de jogo do Filipão. Isso ele faz bem. Defender em primeiro lugar e depois tentar sair com a bola. Foi uma formação um pouco diferente da usual. O Paulinho ficou quase muito ao lado do Hulk. Parecia mais uma formação que o Cudê utilizava, né? Com 2 atacantes. Só que aí não ficavam muito só 3 no meio, tinha um 4. Porque o Rubens aberto no lado esquerdo, o Pavão aberto no lado direito, Alan Franco e Otávio ali no meio. Algumas vezes o Otávio mais atrás, aí era exatamente a formação do Cudê. Não sei se o Felipão gostou dessa ideia e vai mantê-la para encarar o Fluminense, mas eu tenho um recado muito importante para dar pro Atlético aqui. Venha o Fluminense com o time reserva ou com alguns titulares, o Atlético enfrentou o time reserva do Internacional e o time do Inter deu um sufoco danado no Galo. Não achem que o Fluminense, porque vem poupando os jogadores, que o Fernando Diniz vai mudar a maneira de jogar. Então o Fluminense vai vir aqui, se bobear pode tomar um sacode do Galo, mas vai tentar jogar futebol. Não acho que porque não tem os titulares, o Diniz vai montar uma retranca. Não é o estilo dele. Então isso eu já posso avisar o Filipão. Agora, também gostaria muito, Filipão, que você se convencesse de que o seu elenco é bom e que você consegue propor jogo com os caras que você tem, principalmente jogando dentro de casa. Daqui a pouquinho vamos colocar o Everson na roda também no debate para falar sobre essa situação do Atlético em casa, e essa fala do Filipão que trouxemos ontem ainda repercute, né? Quanto à qualidade do Atlético para propor jogos, para buscar vitórias, para ser protagonista. Esse assunto é muito bom. Álvaro Damião, para fechar o primeiro tempo do Galo. Eu digo para você que o Atlético ainda tem uma outra dúvida, e essa dúvida eu vou trazer daqui a pouquinho no segundo tempo do Atlético aqui, que é na lateral, porque o Mariano está voltando aos treinamentos. Voltou a treinar ontem e vai depender do treinamento de hoje para ele estar ou não relacionado. Deixa eu dar um recado para você que vai à Arena MRV. Amanhã tem o Galo na Arena MRV. Chegando à Arena MRV, logo na esplanada, não deixe de comprar o copo do jogo. Cada jogo é um copo novo para você poder colecionar. Além dos copos do jogo, você também tem aqueles marcantes, como o do Tricampeonato Brasileiro, tem o do Paulinho com o primeiro gol da Arena. São copos colecionáveis e licenciados. Licenciado, comprando, você ajuda o Atlético. Copo do Galo, lembrança de um momento único. No Instagram, você segue @Copo do Galo. Eu volto daqui a pouquinho, aí eu trago mais detalhes sobre essa lateral direita do Atlético, porque o Mariano está voltando aos treinamentos. Show de bola, Álvaro Damião. Detalhes do Atlético, primeiro tempo apenas aqui no Rádio Esportes. Álvaro Damião está de volta aqui no Rádio Esportes, segundo tempo do Galo. Fala, Álvaro. Ô Cirilo, conforme eu disse, eu volto para poder destacar um pouco mais a lateral direita do Atlético. O Mariano já voltou aos treinamentos. Ele está na transição do departamento médico para o trabalho com bola. Ontem o Atlético divulgou imagens do treinamento. Mariano e Edenilson voltaram aos treinamentos. Estavam treinando e não sei se normalmente, vai depender do treinamento de hoje. Hoje, sexta-feira, o Atlético treina à tarde. É o último antes da partida de amanhã contra o Fluminense, às 9 da noite na Arena MRV. Então no treinamento de hoje vai dar para perceber se o Mariano está realmente liberado para poder ser relacionado para o jogo contra a equipe do Fluminense. Vai depender do treinamento de hoje à tarde na Cidade do Galo. O técnico Filipão, mesmo que o Mariano esteja à disposição, deve permanecer com Saravia na lateral direita. Zaratio e Maurício Lemos, eles voltam após cumprirem suspensão no último jogo contra o Bragantino. O zagueiro é titular na equipe, reassume a posição ao lado do Bruno Fux. Agora, a dúvida fica no meio-campo, né? Filipão vai manter o garoto Rubens, que foi muito bem diante do Bragantino, ou retornará com o Zaratio? Ou retorna com o Zaratio, permanece com o Rubens e tira o Pavão.
qual será a proposta do técnico Luiz Felipe Scolari para o jogo contra a equipe do Fluminense. Ainda é dúvida, vai depender também da escalação do Fluminense. O técnico do Atlético espera todos os detalhes em relação ao adversário para poder escalar o time do Atlético para a partida de amanhã. Ontem o volante Bataglia passou por uma artroscopia no joelho direito, tratamento de uma lesão no menisco lateral. Pode ser que ele não jogue mais nesta temporada pelo Atlético. Faltam 9 partidas, o brasileiro termina na primeira semana de dezembro, 50 dias aproximadamente. Se ele voltar, vai ser na penúltima ou última rodada do Campeonato Brasileiro, Cirilo. Valeu, Álvaro Damião. Rádio Esportes Debate, oferecimento TIM. A pergunta do debate vale para o Cruzeiro e para o Atlético. Gira em torno dos dois, que têm objetivos diferentes. Pelo momento, pelo futebol apresentado, Atlético e Cruzeiro estão mais próximos ou mais distantes dos seus objetivos? O Atlético pensando em Copa Libertadores, o Cruzeiro pensando em competição continental, se salvando do rebaixamento. No momento, ficar na 13ª posição onde o Cruzeiro está garantindo a ele este objetivo, que é jogar a próxima Copa Sul-Americana. Estão mais próximos ou mais distantes, ou as situações são diferentes? Léo Figueiredo? As situações são diferentes, Cirilo. Eu acho que o Cruzeiro está mais próximo do seu objetivo, que é se livrar do rebaixamento. O Cruzeiro está, podemos colocar aí, quase a 6 pontos, 2 vitórias de se livrar do rebaixamento. O Galo não está a 2 vitórias da Libertadores. Então, o Atlético está, neste momento, mais distante do seu objetivo do que o Cruzeiro está. É lógico que são objetivos distintos, são times distintos, momentos, investimentos distintos. Então, o que a gente pode considerar é que é um bom momento para os dois. Por mais que o Galo tenha perdido o Clássico e isso tenha doído muito, ele conseguiu se recuperar rapidamente uma vitória para cima do Bragantino. Um jogo que doeu muito contra o Coritiba, buscou os 3 pontos contra o Palmeiras. O que o Galo precisa agora é fazer o que o Cruzeiro conseguiu fazer essa semana, ganhar dentro de casa. Era uma dificuldade que o Cruzeiro tinha e conseguiu fazer um 3-0 no Bahia. Mas colocando os dois lado a lado e pura e simplesmente objetivo, o objetivo do Cruzeiro está bem mais próximo. 2 vitórias livram o Cruzeiro, 2 vitórias não levam o Galo para a Libertadores. Dentro disso que você está falando, eu acho que o Everson concorda com a análise do Léo Figueiredo. Vamos ouvir o Everson falando sobre isso, sobre esse objetivo do Atlético, que tem 2 jogos em casa. Olha só o que disse o goleiro do Galo. Se eu não me engano, são 2 jogos e 2 confrontos diretos. Para as equipes estão ali próximas da gente. A gente está na frente das 2 equipes hoje, que é o Fluminense e o Fortaleza. Mas são 2 grandes jogos onde a gente necessita voltar a vencer em casa. Então, deixa aqui o meu pedido para o torcedor, que vai lá na arena, que ele nos incentive, nos apoie os 90 minutos para que juntos a gente possa conquistar essas 2 vitórias, 6 pontos, que vai ser de suma importância para a gente na competição. E nessa história que o Everson está dizendo, Alexandre Simões, ela tem um pouco a ver com a sonora do Filipão que trouxemos ontem, a fala dele na entrevista coletiva. O Atlético vai jogar em casa contra o Fluminense e contra o Fortaleza. A conta trazida pelo Damião é que o Atlético tem que vencer 5 jogos, é a conta interna que o Atlético faz para estar na Libertadores. Vai ter que ser protagonista? O Atlético está, pelo futebol apresentado, ele está perto do seu objetivo? Ele está próximo do seu objetivo? Ele vai ter que ser protagonista, Alexandre Simões? Olha, o Cirilo, eu não conheço nenhum meio mais produtor de desculpas do que o futebol, né? O futebol tem algumas questões que realmente, assim, a gente não consegue entender bem. Sabe? Eu acho que uma delas é essa do o Atlético em casa, fora. Pô, todo mundo quer jogar em casa. Você lembra daquelas Copas de 13 e 14 do Atlético? O trunfo era o quê? Decidir em casa. Né? Quem tem melhor campanha faz o segundo jogo aonde? Em casa. Aí, de repente, jogar em casa vira problema. Não é, gente, pelo amor de Deus. Inverter na ordem das coisas. É solução. É solução. Pega a história das Copas, seja na Europa, seja na América do Sul, Libertadores, Champions, e pega o retrospecto de quem joga em casa e quem joga fora. Então, sabe? Mas é porque aí no futebol é um terreno fértil para desculpa. O futebol é um terreno fértil para desculpa. Aí, sabe, é treinador, é jogador, e isso é para todo lado, é para todo time. Não tem. É encarar, é fazer valer a maior qualidade técnica, é arrumar estratégia para poder vencer retranca, ou para superar adversário, ou marcar saída de bola de adversário. E é isso aí. E é tentar que o jogo encaixe. Agora, joga um contra o outro. E às vezes, a estratégia do outro é mais eficiente. Eu acho que foi isso no Clássico contra o Cruzeiro.
por isso que o Atlético perdeu na Arena MRV. A estratégia do Cruzeiro foi mais eficiente. E contra o Coritiba, aí eu acho que aconteceu meio que um desleixo, porque o Atlético conseguiu furar a retranca e sair na frente e tomar a virada de um time que era o Lanterna. Então, é simplesmente o Atlético fazer valer a sua maior qualidade técnica, mas para isso precisa ter intensidade de jogo, precisa ter entrega dos jogadores. Contra o Coritiba e o Cruzeiro, o Atlético foi inferior nesse aspecto e perdeu, apesar de ser melhor. Atlético, Álvaro Damião. O técnico Luiz Felipe Scolari vai comandar treinamento à tarde na Cidade do Galo. Será o último antes da partida de amanhã contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Expectativa para que Mariano e Edenilson possam treinar normalmente como treinaram ontem e estarem liberados definitivamente para estar também à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari. O Atlético que terá de volta nesta partida contra o Fluminense, Zaratio e Maurício Lemos, que cumpriram suspensão na partida contra o Bragantino, Cirilo.